O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, celebramos hoje esta memória de Nossa Senhora, Bem-aventurada Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora do Santo Rosário. E esta memória litúrgica que celebramos, especialmente foi colocada na liturgia, lembrando então uma vitória dos cristãos sobre os muçulmanos numa batalha de Lepanto, uma batalha que naquele tempo era crucial para a sobrevivência do Ocidente cristão diante da invasão dos mouros, e que o Papa da época convocou então os cristãos para rezarem, pedirem o auxílio de Nossa Senhora por meio do Santo Rosário, para que os protegesse os cristãos e os concedesse a vitória. A partir daí, então, que nós recordamos no dia de hoje, então, esse título mariano. Todavia, nós sabemos que o Santo Rosário, ele nasce de uma outra origem, não apenas nesse momento, mas muito antes já é prática da Igreja. Uma vez que os monges no deserto, alguns dos quais não podiam rezar os salmos, não tinham condições de rezar os salmos da liturgia, começaram então a oferecer em respectivo a cada um dos salmos, são 150 salmos na Escritura, uma Ave Maria. E foi assim que foi se começando o costume de encadenar uma Ave Maria atrás da outra, e depois foi se formando com o tempo. A cada 10 Ave Marias, um Pai Nosso, Glória ao Pai, e consequentemente foi se estruturando o que é o Santo Rosário, dentro de um processo em que a história da Igreja, por meio dos que começaram, dos monges, e aos poucos foi crescendo, foi se tornando então uma devoção popular, e de forma especial uma devoção que também passa por São Domingos de Gusmão, que foi um grande santo e reformador católico, ou seja, foi ele que no tempo também de São Francisco veio com a graça de ter recebido a inspiração de um carisma e uma fundação de uma ordem religiosa, a Ordem dos Pregadores, veio então a retomar, a alcançar muitas graças e receber inclusive da Virgem Maria a missão de anunciar a prática da oração do Santo Rosário, pela qual a Virgem Maria lhe prometia grandes graças para quem assim rezasse. Sendo dessa forma, portanto, o Rosário começou a ser difundido e divulgado então no cristianismo, até o ponto que nós temos hoje, como uma prática que está praticamente em todas as nossas famílias, em todas as nossas casas, em todos os nossos lares, sendo, portanto,
algo que faz parte da nossa devoção católica, sobretudo. Mas o que é o Santo Rosário, se nós olhamos? Porque muitas vezes nós colocamos como uma devoção e uma oração mariana. Sim, assim ele é, porque nós invocamos o auxílio e a intercessão de Nossa Senhora. Mas se nós pararmos para ver, está tão profundamente a própria oração da Ave Maria ligada à pessoa de Jesus Cristo. É o nome de Cristo que está no centro da oração mariana, porque nós louvamos a Virgem Maria por aquilo que Deus realizou nela, em benefício, por ter sido eleita, escolhida como Mãe de Deus, de forma que tudo que se diz de Nossa Senhora, nós dizemos, todas as graças, virtudes, tudo que nós louvamos em Maria, louvamos por causa de seu Filho Jesus Cristo, por causa daquilo que Deus operou nela, como Mãe de Deus e como a mais perfeita discípula de Cristo. E o próprio Santo Rosário, se nós olharmos bem, a cada dezena, a cada mistério, ele nos fala dos mistérios da vida de Cristo, portanto. Então é uma oração que podemos dizer assim, ela é cristológica, ou seja, ela tem no centro a pessoa de Jesus Cristo, que a cada dezena, a cada mistério, é a vida de Jesus que nós meditamos. É que muitas vezes nós entramos infelizmente no automático, rezamos sem meditar, sem pensar, mas se nos fosse dado prestar atenção no que rezamos, a cada Ave Maria, a cada mistério, perceberíamos como está tão intimamente ligado a pessoa da mãe e a pessoa do Filho, Jesus Cristo, e que ele é o centro da oração mariana, é o centro do Santo Rosário. Nós alcançamos sim, graças por meio de Maria, mas porque ela é aquela mãe que se aproxima do Filho, como nas bodas de Caná, para solicitar ao Filho que conceda a graça que nós necessitamos. Esse é o papel de Nossa Senhora. É assim, de tal forma que um santo já uma vez chamou Nossa Senhora da onipotência suplicante, ou seja, aquela que tudo pode quando suplica a seu Filho, quando pede a intercessão, pede a graça, a ação de seu Filho por nós. Então assim nós devemos entender o valor desta oração, portanto. Maria foi eleita para uma missão singular na história do mundo e da Igreja, por ser a única chamada e designada como Mãe de Deus, como Mãe do Filho unigênito Jesus Cristo, mas é também nossa Mãe, por ordem da graça divina, por ser ela então Mãe de todos os cristãos, por meio da graça que Deus lhe concedeu. Então nós podemos recorrer a ela, para que ela, junto a seu Filho unigênito, interceda por nós e alcance muitas graças. E seguramente quantas graças poderíamos nós mesmos testemunhar aqueles que já adquiriram esse santo hábito de rezar o terço, rezar o rosário, e quanto Deus nos favoreceu por meio desta oração. Oração que é uma oração, seja dos mais simples e humildes, seja daqueles grandes, como grandes homens na Igreja. Lembremos de São João Paulo II, como era um grande exemplo, um grande Papa e ao mesmo tempo profundamente mariano, e dava testemunho dessa devoção filial a Nossa Senhora, confiando a ela o seu pontificado, inclusive, a sua missão, inclusive. Então é uma oração que toca e atinge a todos, por isso é tão popular, por isso é tão presente, tão difundida, e nós somos chamados com humildade então a reconhecer o valor desta oração e a ela recorrer nos momentos difíceis, pedindo a Deus a graça por Nossa Senhora, mas também nos momentos de alegria, de que nós alcançamos algo de Deus, para agradecer, para sermos aqueles que também mostram o reconhecimento de todo o benefício que alcançamos de Deus pelas mãos de Maria. Então possamos nós adquirir essa prática, se não a temos, e se a possuímos, cada vez mais, com mais fé e humildade, vivê-la e colocá-la em nossa vida, vivê-la e colocá-la em nossas famílias, que talvez aqui, mais do que a oração individual, seja também rezarmos em comunhão uns com os outros. Rezarmos em comunhão uns com os outros na igreja, rezarmos em comunhão uns com os outros na nossa família, para que Maria possa também dar graças às nossas casas, às nossas famílias, porque muito talvez daquilo que
acontece em nossos lares, acontece, né, de difícil, de problemas, de situações, nos falta talvez essa presença. Então rezemos em casa, rezemos em família, tomemos um horário, vamos realmente adquirir essa prática e Deus concederá, por Maria, muitas graças a nós, às nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.